a gente vai trabalhar o texto dissertativo argumentativo em suas diversas partes, em suas diversas estruturas. Item número 1, o conteúdo. Então vamos falar sobre o conteúdo. Que conteúdo um leitor espera encontrar em um texto do tipo dissertativo argumentativo? Ora, a primeira coisa que você mesmo deve se perguntar é o que é o ato, o que significa o ato de dissertar. Dissertar é defender uma ideia, uma opinião, um ponto de vista. Isso num texto dissertativo argumentativo. Então, vai ser apresentado para você um tema e você deve manifestar uma opinião, um ponto de vista sobre aquele tema. Vou dar um exemplo relacionado ao Enem. Em 2005, o tema do Enem foi o trabalho infantil na realidade brasileira. Ora, o que a banca esperava de você? Que você manifestasse uma opinião acerca do trabalho infantil. Se você concordava ou se você discordava, se você via possibilidades de solucionar um problema que atinge a tantas crianças na realidade brasileira. Bom, esse é o objetivo básico de uma dissertação. Entendido o que é ponto de vista, agora você vai ter que se preocupar com a defesa desse ponto de vista. Uma coisa importante você saber, qual o objetivo da sua defesa? O seu objetivo vai ser convencer, ou pelo menos ser convincente em relação ao leitor. E você vai convencê-lo, ser convincente, se utilizando dos chamados argumentos. Na aula de desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias argumentativas, como interligar os argumentos e como tornar o seu posicionamento bastante interessante aos olhos de um leitor. Item número 2, a gente vai falar agora um pouco sobre estrutura. A estrutura do texto dissertativo é básica e lógica. Por que lógica? Porque como tudo na vida tem um início, um meio e um fim, a redação também vai ter um início, a redação também vai ter um meio e a redação também vai ter um fim. Ao primeiro parágrafo, o de início, nós damos o nome de introdução e a gente vai ter um módulo só para falar sobre isso. Ao meio, nós damos o nome de desenvolvimento e já guarda o que eu vou dizer. O ideal é que você faça 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E o último parágrafo é chamado de parágrafo de conclusão. Genericamente, o que você deve fazer em cada um deles? Na introdução, o ideal é que você apresente para a banca o tema, mostrando que você o compreendeu e ainda demonstre de algum modo o seu ponto de vista, a sua opinião acerca do tema que foi proposto. No desenvolvimento é que você vai trabalhar os argumentos, ou seja, se você tem 2 argumentos para defender o seu ponto de vista, então você vai escrever 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você tem 3 argumentos para defender o seu ponto de vista, o ideal é que você faça 3 parágrafos de desenvolvimento. Uma dica, nunca faça um desenvolvimento com um parágrafo só ou com mais de 4 parágrafos. Isso porque você vai acabar tendo pouco espaço para desenvolver seus argumentos e muito provavelmente sua redação vai ficar superficial e sua nota vai ser prejudicada. Na conclusão, você deve fazer uma síntese do seu ponto de vista e do texto, com alguns elementos diferenciais sobre os quais a gente vai falar no módulo apropriado. Olá pessoal, a partir deste módulo a gente vai começar a falar sobre a estrutura da dissertação. A gente já vem falando em outros módulos que a dissertação tem início, tem meio, tem fim e nós damos nomes específicos para esse início, para esse meio, para esse fim. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No módulo que você vai ver agora, a gente vai trabalhar especificamente a introdução. O que deve ser feito para agradar a banca, o que não deve ser feito sob pena de desagradá-la, quais são as técnicas, as estratégias que de alguma forma podem te ajudar a causar uma boa impressão inicial. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando a banca pega a sua redação, ela não sabe muito bem o que esperar de você. Adivinha qual vai ser a primeira boa impressão? Adivinha qual vai ser a primeira quebra de expectativas da banca? Qual vai ser o seu grande cartão de visitas? É justamente o primeiro parágrafo, é justamente a introdução. Só para você saber, etimologicamente, intro significa dentro e dução, que vem de ducere, do quere, significa levar. Introdução é a parte do texto responsável por levar para dentro. Aí você deve estar se perguntando, mas levar quem ou o que para dentro de onde? Ora, isso é óbvio, levar o leitor, que no caso é o cara da banca, para dentro do seu texto. O que tem que ficar muito claro? Você, antes de começar a escrever, tem que ter lido o tema,
lido a coletânea, entendido exatamente o que está em discussão e já formado um pensamento e uma opinião. Aí, a partir disso, você começa a se preocupar em levar o leitor para dentro do seu texto. Como é que você vai fazer isso? Cumprindo duas e não menos do que duas funções. A primeira, você vai contextualizar a proposta do tema e segundo, você vai sugerir uma abordagem para essa proposta. Como fazer isso? É o que a gente vai ver agora. Muito bem. A primeira função, então, é a de contextualizar a proposta do tema. O que isso significa na prática? Contextualizar significa mostrar a relevância e a atualidade que aquela proposta de tema tem no mundo contemporâneo. Para exemplificar isso, eu vou pegar um tema qualquer, não foi tema de Enem, mas um tema cuja discussão é bastante interessante. Imagina que o tema é o seguinte: qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal brasileira dos 18 para os 16 anos? Olha, preste atenção. Antes de você dizer se você é a favor, ou você é contra, ou você concorda, ou você discorda desse projeto, dessa proposta, você tem que se perguntar: por que existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal? Por que existe um projeto de lei que tenta tornar imputáveis menores de 18 anos? Simples. Porque menores de 18 anos cometem crimes, muitas vezes se fazendo valer da sua situação de inimputabilidade penal. Ora, quando você percebe esse dado, quando você percebe esse fato, você de alguma forma já está mostrando a relevância e a atualidade do tema. Como é que eu começaria a minha redação? Começaria mais ou menos assim, segura que eu vou fazer de cabeça. É cada vez maior o número de crimes, vírgula, muitas vezes hediondos, vírgula, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Ponto. Para coibir esse comportamento, existe um projeto de lei que reduz a maioridade penal brasileira para os 16 anos. Ponto. Veja, eu já terminei a introdução? Não, mas eu já cumpri a primeira grande função dela, que é justamente a de contextualizar. No momento que eu mostro que existem menores que cometem crimes, depois eu mostro que existe um projeto que visa coibir esse comportamento, pronto, contextualizei, mostrei a relevância, mostrei a atualidade e agora eu já posso ir para a segunda função. Você lembra qual era a segunda função? Eu já falei antes, mas eu vou falar agora novamente. A segunda função é sugerir uma abordagem para a proposta. Quando eu falo em abordagem, eu espero que você entenda o seguinte: abordar a proposta é justamente evidenciar a sua opinião, evidenciar o seu ponto de vista, talvez até construir uma tese para aquilo que foi proposto. Você pode ser contra determinado aspecto, a favor de determinado aspecto, você pode concordar com algo, discordar de algo, ou simplesmente você pode trabalhar causas, ou evidenciar consequências, ou propor soluções para uma determinada situação, problema. Toda vez que você mostra que é contra ou a favor, concorda ou discorda, você vai trabalhar causas, consequências ou soluções, você está indicando qual a abordagem que o seu texto vai seguir, qual o caminho que o seu texto vai seguir. Isso deve ser feito já desde a introdução. Só para dar um exemplo, lembra o tema da maioridade penal? Lembra que eu tinha perguntado no tema qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Pois bem, você pode ser contra, você pode ser a favor. Vamos lá? Eu vou manifestar minha opinião. Finge que o início é igual. É cada vez maior o número de crimes, muitas vezes hediondos, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Ponto. Para coibir esse comportamento, existe um projeto de lei que reduz a maioridade brasileira para os 16 anos. Ponto. Até aí eu só contextualizei. Agora vamos dar continuidade? Os defensores dessa proposta esquecem-se que a melhor forma de acabar com uma prática nociva para a sociedade é atacando suas causas e não os seus sintomas mais evidentes. Ponto. Não sei se você percebeu. Eu tenho aí uma sugestão de abordagem. Eu sou a favor ou eu sou contra a proposta? Eu sou a favor ou sou contra a redução? Eu sou contra. Percebeu? Eu disse, os defensores dessa lei esquecem-se que a melhor forma de acabar com uma prática nociva é atacando as causas e não os sintomas. Eu estou sugerindo, olha, essa lei ataca os sintomas, essa lei ataca as consequências e não trabalha as verdadeiras causas. Se você é um leitor curioso, sabe o que você vai me perguntar? Mas espera aí, que causas são essas? Eu vou trabalhar essas causas, mas eu só vou trabalhar ao longo do desenvolvimento. A minha introdução está praticamente pronta porque foram cumpridas as duas funções.
O módulo anterior falava sobre a estrutura da dissertação e mais especificamente sobre a introdução. Nós vimos todos os métodos, todas as estratégias, todas as dicas, todas as funções relacionadas à introdução. O que a gente vai fazer no módulo agora é justamente trabalhar a segunda parte da redação, o desenvolvimento. E aí vem um detalhe fundamental. Se a introdução já é importante, porque ela é um cartão de visitas do seu texto, imagina o desenvolvimento, que é responsável pela maior parte, é responsável pelo grosso da sua argumentação. É sobre ele que a gente vai falar agora e preste atenção, que é extremamente importante. Um primeiro comentário fundamental é relacionado ao espaço, é relacionado à dimensão que a gente vai gastar para escrever todo o desenvolvimento. Primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte: qual o espaço total que o Enem, que a banca do Enem dá para você fazer a redação? Você já leu lá no caderno de questões alguma vez? Pois bem, no Enem você tem que escrever uma redação com no máximo 30 linhas. Dessas 30 linhas, quantas devem ficar para o desenvolvimento? Olha, se você fizer tudo o que é importante e necessário numa introdução para ela ficar realmente boa, e se você fizer tudo o que é importante e necessário para fazer uma conclusão para ela também ficar realmente boa, isso é conteúdo do próximo módulo, tá, pessoal? Conclusão. Eu diria que você vai gastar para cada um desses parágrafos, introdução e conclusão, mais ou menos 5, talvez 6 linhas, às vezes até um pouquinho menos, mas 5, 6 linhas seria a média. Ou seja, se num total de 30 linhas você vai gastar 10 linhas, 12 linhas com a introdução e conclusão, nós vamos ter entre 18 e 20 linhas para fazer o desenvolvimento. Aí vem uma pergunta que eu quero te fazer. Em quantos parágrafos você deve dividir essas 18, essas 20 linhas? Vamos pensar nisso? Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma regra, não existe um livro de regras de quantos parágrafos deve haver em um desenvolvimento de uma redação. Só que, ao mesmo tempo, existe o que eu gosto de chamar de bom senso. Ora, se você tem que ser convincente em relação ao leitor, se você tem que defender um ponto de vista e defender seus argumentos, é claro que cada um desses parágrafos também vai gastar mais ou menos 6, 7, talvez 8 linhas. O que eu posso te dizer? O ideal é que você escreva 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento da sua redação. Um só, nem pensar, só vai ter um argumento, vai ficar um pouco fraco. Ao mesmo tempo, por que não 4 ou 5? Talvez até com 4D, mas por que não muitos parágrafos? Porque você corre um outro risco, que é o risco de você colocar muitas ideias, só que não aprofundá-las, trabalhá-las de modo superficial. E superficialidade é punido, com certeza, com uma nota bem baixa. Agora que você já sabe que o desenvolvimento deve ter, normalmente, 2 ou 3 parágrafos, eu preciso explicar para você como é que a gente vai estruturar cada um desses parágrafos. Me ouve, preste atenção. Um parágrafo padrão de desenvolvimento, olha que eu estou falando do padrão, é claro que existem variações, tá? Um parágrafo padrão de desenvolvimento, ele deve ser composto de 2 e não menos do que 2 partes. A primeira, um tópico frasal, e a segunda, a ampliação desse tópico frasal. Explicações? Observe o próximo quadro. Vamos lá. O que é o tópico frasal? Ouve o que eu vou te dizer e depois eu explico, tá? Tópico frasal é o período que contém a síntese da ideia a ser desenvolvida naquele parágrafo. Está um pouco abstrato, né? Está um pouco estranho. Vamos por parte? Primeiro disse que ele é um período. Você vai ter que lembrar o que é período. O que é período? Isso, de forma bem grosseira, é um espaço, é uma distância que vai da maiúscula inicial até o ponto final. Esse período contém a síntese da ideia. O que é uma síntese? Isso mesmo, é o resumo da ideia que vai ser desenvolvida, que vai ser desembrulhada naquele parágrafo. Então imagina a seguinte situação. Imagina que eu estou num tema sobre o uso de drogas pelos jovens na atualidade, que eu já citei até em um outro momento, e imagina que você quer falar de aspectos psicológicos. Como é que eu começaria um parágrafo? Eu começaria assim. É preciso considerar, vírgula, antes de tudo, vírgula, os aspectos psicológicos que levam um jovem a comportar-se dessa maneira. Ponto. Percebam, o parágrafo ainda vai continuar. Isso é só uma primeira ideia, é um momento inicial. Mas eu já apresento para quem está lendo, eu já apresento para o cara da banca que naquele parágrafo eu vou falar sobre os aspectos psicológicos. Aí que eu vou falar sobre maturidade, aí que eu vou falar sobre responsabilidade, aí que eu vou falar sobre falta de senso crítico, uma série de aspectos que estão ali relacionados. Mas isso vem depois, isso já é ampliação. O tópico frasal foi isso que eu coloquei e ele sintetiza bem aquilo que está por vir.
Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a falar sobre a estrutura da dissertação. Eu não sei se você se lembra, mas nos módulos anteriores nós já trabalhamos a introdução, aquele primeiro parágrafo que tem que cumprir funções específicas para ser bem visto pela banca, e já trabalhamos a estrutura básica do desenvolvimento. No módulo que você vai ver agora, a gente vai trabalhar as funções e estratégias para construir uma boa conclusão. E já saiba do seguinte: o fechamento do texto, o último parágrafo do texto, é tão importante quanto todo o restante. Pensa só no seguinte: quando é que o carinha da banca, quando é que o corretor da banca vai te dar uma nota? Pois é, ele vai te dar uma nota depois de ler o final do texto. E é claro que ou a impressão dele se mantém, ou a impressão dele aumenta, a boa impressão dele tem que aumentar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem, pessoal. Primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual o espaço, qual é a dimensão que o meu último parágrafo deve ter? Respondo: na verdade, a sua conclusão deve gastar mais ou menos o mesmo espaço, mais ou menos o mesmo número de linhas que a sua introdução. Eu não sei se você se lembra, mas no módulo de introdução eu disse que uma boa introdução gastaria mais ou menos 5, talvez 6 linhas, às vezes até um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o ideal é manter essa média de 5 ou 6. Pois é, então a sua conclusão, o último parágrafo, também vai gastar 5 ou 6 linhas. E aí vem uma pergunta fundamental: como preencher essas 5 ou 6 linhas, já que, e aí esse comentário é interessante, já que você já gastou toda a sua argumentação ao longo do desenvolvimento e provavelmente também toda a sua criatividade. Pois é, a gente vai ter que colocar essas 5 ou 6 linhas com bastantes coisas interessantes. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Então vamos lá. A primeiríssima coisa que você deve fazer no último parágrafo é se preocupar em mostrar para o leitor que o texto está acabando. É claro que visualmente ele sabe que o seu texto está acabando, só que você tem que evidenciar que o seu processo argumentativo, o seu processo de convencimento está no fim. Como é que você vai fazer isso? Esse é o detalhe mais fundamental e básico ao mesmo tempo. Você vai começar utilizando um conectivo de caráter conclusivo. Quais são os principais conectivos de caráter conclusivo, vocês sabem? Pois é, o próximo módulo que você vai ver é de coesão, mas eu já adianto algumas coisinhas. Você pode usar o portanto, o então, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva. São todas palavras que dão um tom de encerramento ao seu texto. E é claro que quando um leitor, o corretor da banca, olha e vê que você escreveu lá, portanto, vírgula, ele sabe que aquele ali é o último parágrafo do seu texto. Mas isso é só um detalhe, a gente ainda tem outras funções. Agora a gente vai falar sobre a segunda função. Depois de você ter colocado um conectivo de caráter conclusivo, e aí você deve estar pensando: poxa, mas isso não preenche quase nada, a gente vai gastar 2 centímetros de linha. É verdade, a gente ainda tem muita coisa a ser preenchida. A segunda função é ouve. Você deve esclarecer de uma vez por todas o seu ponto de vista, ratificando a sua tese. Vou repetir. Você deve esclarecer o seu ponto de vista, ratificando a sua tese. O que significa ratificar? Isso. Ratificar, que é diferente de retificar. Ratificar significa confirmar, corroborar, reafirmar. Você vai reafirmar a sua tese. Aí eu te pergunto: onde é que você apresentou a sua tese, o seu ponto de vista pela primeira vez? Lembra? Na introdução. Na introdução você já sugeriu uma abordagem para a proposta de tema. O que você vai fazer agora? Vai pegar aquilo que está na introdução e vai colocar de novo na conclusão. Só que, obviamente, com as mesmas palavras que você usou na introdução ou com palavras diferentes? Com palavras diferentes, você deve fazer uma paráfrase daquilo que aparece na introdução. Então, digamos que na introdução eu tenha colocado a seguinte frase: a democracia apresenta falhas no Brasil. Ponto. Essa é a minha opinião em relação ao processo, ao regime democrático aqui no nosso país. Eu vou pegar essa frase, a democracia apresenta falhas no Brasil, que está na introdução, e vou colocar na conclusão, só que com outras palavras, parafraseando: o regime democrático em nosso país ainda está longe daquilo que é ideal. Ponto. Viram? No fundo, em essência eu falei a mesma coisa, só que eu utilizei palavras diferentes, ratificando, reafirmando meu ponto de vista.
E nisso eu diria que eu vou ocupar mais ou menos uma, talvez uma linha e meia, 2 linhas. Ainda tem mais um espaço ocioso que vai ser utilizado para cumprir a terceira função da conclusão.